A compra de viatura 100% elétrica, exclusivamente elétrica, por parte de uma empresa, pode trazer algumas vantagens do ponto de vista de dedução do IVA. Neste vídeo vamos falar sobre como se contabiliza a aquisição de uma viatura ligeira de passageiros e, no caso concreto, uma viatura que é exclusivamente elétrica, para que possamos também analisar as implicações fiscais, quer em termos de IVA e também em termos de IRC. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certform Escola de Formação Prática desenvolvemos um amplo conjunto de cursos fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Pode consultar a oferta formativa da Certform em certform.pt. No site da Certform, na página inicial, encontra no calendário de formação as datas de início das próximas ações de formação live streaming. Para conhecer toda a oferta formativa, pode aceder a e-learning e live streaming e verificar todos os cursos que disponibilizamos na forma e-learning, com sessões assíncronas, ou seja, sessões a partir da plataforma e-learning da Certform. Os cursos e-learning podem ser feitos de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo e a partir de qualquer parte do mundo. A partir do momento em que faz a sua inscrição num curso e-learning, tem acesso às credenciais de acesso à plataforma de ensino à distância e pode assim iniciar imediatamente o seu percurso formativo. Já na formação live streaming, ou seja, com sessões síncronas, sessões em tempo real, os cursos têm uma data de início e no calendário de formação da Certform Escola de Formação Prática pode consultar as datas de início. Quaisquer questões que nos queira colocar sobre os cursos da Certform, poderá fazê-lo através do geral@certform.pt ou dos contactos que temos associados no site da Certform Escola de Formação Prática. O tema deste vídeo é sobre contabilidade e fiscalidade, muito concretamente a aquisição de viaturas elétricas, exclusivamente elétricas. Vamos ver uma determinada empresa que adquiriu duas viaturas 100% elétricas. Em janeiro de 2023, a Tecidos Limitada adquiriu duas viaturas ligeiras de passageiros a 30 dias, portanto com um prazo de pagamento ao fornecedor de 30 dias, para uso da administração, com as seguintes características. A viatura A, que é 100% elétrico, tem um preço base de 50 mil euros, o imposto sobre veículos goza de isenção por ser viatura elétrica, e depois tem aqui uma série de extras. Um GPS especial que vai acrescentar 2 mil euros, um pack de segurança que vai acrescentar 3 mil euros, depois uma linha desportiva com umas determinadas jantes que acrescentam ali 600 euros à viatura. E sobre o custo da viatura, que seria composto pelo preço base, pelo imposto sobre veículos e pelos extras que a viatura traz, incide o IVA. Portanto, o preço base mais os extras, que aqui prefaz 55.600 euros, incide 23% de IVA e 23% de 55.600 serão 12.788 euros. Portanto, a empresa vai ter de pagar ao fornecedor um total de 68.388 é o valor que virá na fatura. Por outra forma, a empresa adquire uma outra viatura, que é a viatura B, que é igualmente 100% elétrico, mas é mais caro.
tem um preço base de 70 mil euros, portanto, começa logo na base dos 70 mil euros. Como é uma viatura elétrica, goza de isenção de imposto sobre veículos, o antigo imposto automóvel, e depois tem uma série de extras. E os extras prefazem aqui 6.800 euros, esta componente aqui de extras. Vamos aplicar o IVA sobre o custo da viatura, ou seja, esta segunda viatura, ela começa em 70 mil euros, mas depois tem uma série de extras e totaliza 76.800 euros. Aplicando 23% aos 76.800 euros, temos um IVA de 17.664 euros, o que prefaz um total de 94.464 euros. Como se está a ver, o IVA incide sobre todas as parcelas da viatura, incluindo o próprio imposto sobre veículos, caso ele fosse incidisse. No caso das viaturas elétricas, elas gozam de isenção, mas outras tipologias de viaturas efetivamente estão sujeitas ao imposto sobre veículos e depois o IVA também incide sobre esse mesmo imposto. O IVA incide sobre toda a componente da base, mais os impostos, mais aqueles extras que as viaturas têm e que aumentam bastante o valor final da viatura. Aliás, a norma de contabilidade número 7, a dos ativos fixos tangíveis, no seu parágrafo 17, refere que os ativos fixos tangíveis, que o custo de um item do ativo fixo tangível compreende o seu preço de compra, incluindo os direitos de importação e os impostos de compra não reembolsáveis após dedução dos descontos e abatimentos. E por isso nós temos de somar todas as verbas que vão constituir o custo final ou custo total da viatura e sobre elas fazer a aplicação do IVA. A questão que agora se coloca é a seguinte: será que este IVA suportado é dedutível, confere direito à dedução? Ou será que não, que o IVA suportado não confere direito à dedução? Isto é uma matéria que atualmente está prevista no artigo 21º do Código do IVA. O artigo 21 do Código do IVA é o artigo das exclusões do direito à dedução. Portanto, aquilo que está mencionado, elencado, referido no artigo 21 do Código do IVA é porque não é permitido deduzir o IVA relativamente a determinados ativos não correntes, determinadas despesas que os sujeitos passivos realizam, se estão incluídas neste artigo, não permite o direito à dedução. Efetivamente, relativamente a este vídeo, é um vídeo que se foca unicamente em viaturas elétricas, exclusivamente elétricas, porque isto é uma matéria muito ampla que envolve outras tipologias de viaturas a gasóleo, a gasolina, GPL, GNV, híbridos plug-in e os 100% elétricos. Este vídeo é sobre os 100% elétricos. E relativamente aos 100% elétricos, o artigo 21º do Código do IVA traz atualmente aqui um novo número que vem referir que relativamente às despesas relativas, estamos a falar do artigo 21 do Código do IVA, número 2, que diz assim: não se verifica, contudo, a exclusão do direito à dedução nos seguintes casos. Ou seja, vamos agora ver situação em que o sujeito passivo pode deduzir o IVA. Ou seja, não se verifica a exclusão do direito à dedução, artigo 21,
número 2, e relativamente à linha F, despesas relativas à aquisição, fabrico ou importação, à alocação e à transformação em viaturas elétricas ou híbridas plug-in, de viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, elétricas ou híbridas plug-in, quando consideradas viaturas de turismo, cujo custo de aquisição não exceda o definido na portaria a que se refere à linha E do número 1 do artigo 34 do Código do IRC. Relativamente a esta portaria, o valor de aquisição é o seguinte. Se for uma viatura exclusivamente elétrica, 62.500 euros. Se for uma viatura híbrido plug-in, 50.000 euros. Estamos aqui a falar de viaturas 100% elétricas. A compra de uma viatura 100% elétrica, cujo custo de aquisição antes da aplicação do IVA seja de montante inferior a 62.500 euros, permite ao sujeito passivo deduzir o IVA. Quando o montante é superior ou exceder os 62.500 euros, então não é permitido deduzir o IVA. Para se deduzir o IVA, o custo de aquisição não pode exceder, ou seja, tem que ser menor ou igual a 62.500 euros no caso de viatura elétrica, 50.000 euros no caso de híbrido plug-in. Depois esta portaria também faz referência a GPL e a GNV. Aqui no GPL serão 37.500 euros, mas o tal limite, não é? Mas depois só se pode deduzir metade do IVA quando se trata de GPL. No caso concreto deste vídeo, estamos a focar nas viaturas 100% elétricas. Bom, já temos uma resposta. Veja-se a primeira viatura, a viatura A. Qual é o seu custo de aquisição antes da aplicação do IVA? Será o preço base, mais o ISV, mais os extra. 55.600 euros. É um valor inferior a 62.500 euros. Ou seja, menor ou igual a 62.500 euros, posso deduzir o IVA. Portanto, esta empresa, relativamente à viatura A, pode deduzir o IVA. E vai deduzir 23% de 55.600. Em termos contabilísticos, a empresa vai contabilizar esta viatura da seguinte maneira. Debita a conta de ativos fixos tangíveis, equipamento de transporte, que é a conta 434, por 55.600, que tem a ver com o custo de aquisição. Porque o IVA é dedutível, porque este valor é inferior a 62.500 euros, teria de ser inferior ou igual, ou seja, não poderia exceder 62.500 euros. A dedução do IVA far-se-á através da conta 2432, IVA dedutível, ativos não correntes ou investimentos, que é o imobilizado corpóreo, e vamos deduzir 12.788 euros. Depois, usa-se a conta 2711, que é uma conta de fornecedores de investimentos, porque esta empresa vai pagar a 30 dias e, portanto, vai usufruir aqui de um prazo de 30 dias e, para já, nesta primeira fase, creditamos o fornecedor de investimentos, que para nós é uma conta de passivo, dívida. Os passivos creditam-se pelo aumento de dívida, pelo total da fatura, que são 68.388. Mais à frente, daqui por 30 dias, quando se proceder ao pagamento, vamos debitar os fornecedores de investimentos,
As contas do passivo debitam-se pela diminuição da dívida e creditamos o nosso banco pela transferência que vamos fazer, o dinheiro que sai do banco, portanto, para pagar este valor em dívida. E, portanto, é assim que se contabiliza esta aquisição. E aqui a questão central está na possibilidade de usufruir do direito a deduzir o IVA suportado nesta compra, porque o custo de aquisição ou deste item, que é uma viatura elétrica, 100% elétrica, é inferior a 62.500 euros. Já a próxima viatura, que é também uma viatura exclusivamente elétrica, ela é mais cara. Começa em 70.000 euros e depois teria o ISV, aqui como é elétrico eu já disse que está isento, depois tem os extra todos, que vai aumentar ali o valor e, portanto, tudo isto faz com que esta viatura tenha um custo de 76.800 euros. Portanto, a componente da base, mais os extra, mais eventualmente o ISV, que neste caso está isento, mas que se fosse, por exemplo, uma viatura a gasóleo, ou até híbrido plug-in ou híbrido, teria, apesar desses terem reduções no ISV, os híbridos plug-in, mas teria imposto sobre veículos. Como é elétrico, 100% elétrico, goza ali de isenção. Mas tudo isto será de acrescentar para formar o valor total da viatura, o custo de aquisição, 76.800 euros. Um valor antes de aplicar o IVA. E é este valor antes de aplicar os 23% de IVA que tem que ser comparado com 62.500 euros. E este é muito superior a 62.500 euros. Ou seja, não se pode deduzir o IVA. Não se pode deduzir o IVA porque assim estabelece o tal artigo 21, número 2, a linha F. Despesas relativas à aquisição, fabrico, importação, locação, por aqui fora, de viaturas elétricas, cujo custo de aquisição não exceda, no caso concreto das elétricas, 62.500 euros. E aqui excede, e excede muito. Portanto, não podemos deduzir o IVA desta viatura, da aquisição, no caso concreto da aquisição da viatura B. Por isso, para se fazer a contabilização, pega-se no custo total, que são 94.464 e que aqui vai incluir o próprio IVA suportado, porque não é permitido deduzi-lo, e portanto, de acordo aqui com a norma 7, parágrafo 17, aqui vamos incorporar no custo do item tudo, incluindo os impostos que não vão ser reembolsáveis, e debita-se a conta do ativo, os ativos fixos tangíveis, equipamento de transporte por 94.464. Não se pode deduzir o IVA, portanto não se coloca aqui nenhuma conta de ativo a permitir a dedução do IVA, como se fez anteriormente na viatura A. Portanto, debitamos ativos fixos tangíveis e equipamento de transporte pelo custo total, incluindo o IVA, e creditamos o nosso passivo, fornecedores de investimentos gerais, pelos 94.464. Quando se proceder ao pagamento ao fornecedor, imediatamente esta conta de passivo será debitada pela diminuição do passivo, saldou, e o dinheiro sai do banco, credita-se a conta de banco pela transferência que se fez a favor do fornecedor. Portanto, este ponto número 2 é o pagamento da viatura. Vejam que a contabilização é feita assim desta forma. Portanto, a diferença perante a contabilização anterior é que não se pode deduzir o IVA. Portanto, o IVA não consiste aqui num ativo, como na questão anterior, que se pode deduzir o imposto. E aqui o limiar são os 62.500 euros. E vejamos que estes 62.500 euros incorporam todos os itens de custos associados à viatura, como eu acabei agora de explicar, antes de aplicar os 23% do IVA.
Agora, de uma forma genérica, relativamente às viaturas de turismo 100% elétricas, o Código do IVA diz-nos que é considerada viatura de turismo qualquer veículo automóvel com inclusão do reboque que, pelo seu tipo de construção e equipamento, não seja destinado unicamente ao transporte de mercadorias ou a uma utilização com caráter agrícola, comercial ou industrial, ou que, sendo misto ou transporte de passageiros, não tenha mais de 9 lugares com inclusão do condutor. Esta é a definição de viatura de turismo para efeitos do Código do IVA. E quando exclusivamente elétricas, as viaturas de turismo podem apresentar algumas vantagens em termos de adoção de IVA. Então, nós já vimos que na aquisição em estado novo ou usado com IVA liquidado na fatura, deduz o IVA suportado na aquisição da viatura com custo de aquisição até 62.500 euros. E, portanto, este preço de compra é com a exclusão do IVA. Está bem? Depois, sobre esse valor, é que incide o IVA. Portanto, é antes da aplicação do IVA. Se as viaturas estiverem em regime de locação, deduz o IVA suportado nas rendas, que a empresa vai ter de pagar ao longo dos períodos, em viaturas também com custo de aquisição até 62.500 euros. Este valor sempre, obviamente, antes da aplicação da taxa de IVA. Quanto à utilização, manutenção e as portagens, não é permitido deduzir o IVA suportado. Isto advém também do artigo 21 do Código do IVA das exclusões do direito à dedução do IVA. Eventualmente deduz o IVA suportado em relação às rúbricas anteriores quando respeitem a bens cuja venda ou a exploração constitua objeto de atividade do sujeito passivo, nomeadamente os estandes de automóveis, para comércio, táxis, etc., que utilizam as viaturas. No caso do stand automóvel, a viatura é uma mercadoria e, consequentemente, o stand automóvel, quando adquire a viatura, está a adquiri-la no âmbito de uma mercadoria para vendê-la e, portanto, vai poder deduzir o IVA. Nós estamos aqui a analisar uma empresa cujo objeto da exploração não são estas viaturas. A Tecidos Limitada tem outra área de negócio e, portanto, estas viaturas foram incorporadas nos seus ativos não correntes, nos ativos fixos tangíveis. Nos carregamentos de eletricidade, deduz 100% do IVA suportado. É mais uma possibilidade que nós temos aqui. As viaturas têm que ser carregadas e, portanto, obviamente, a bateria é carregada e tanto nos híbridos plug-in como nos 100% elétricos, deduz 100% do IVA suportado. Bom, regras gerais para efeitos de IVA são estas as questões que eu queria abordar. Agora vou falar um pouco sobre a questão do IRC, porque nós temos aqui uma perspectiva de IVA nas implicações fiscais e também temos de ter uma perspectiva de IRC. No âmbito do IRC, coloca-se a questão das depreciações e também ao nível das tributações autónomas. Bom, vamos começar pelas depreciações. A depreciação do período, as viaturas como ativos fixos tangíveis vão ser objeto de depreciação. E em conformidade com o Decreto Regulamentar 25/2009, a taxa máxima prevista para as depreciações é de 25%. A depreciação do período é contabilizada como um gasto, ou seja, vai abater na formação do resultado contabilístico da empresa, mas também, para efeitos fiscais, só é aceite até ao valor da aquisição de 62.500 euros. Ou seja, anualmente, a depreciação fiscal máxima aceite é de 25% de 62.500 euros. Relativamente à primeira viatura, não há problema nenhum, porque a primeira viatura, como tem um custo de 55.600 euros, durante 4 anos, utilizando a taxa máxima, vamos contabilizar a depreciação do período de 25% sobre 55.600 euros,
E isto é fiscalmente aceito, porque este valor de aquisição está aquém de 62.500 euros. As depreciações contabilísticas da viatura A correspondem às depreciações fiscais, não há que fazer correção nenhuma. Já a viatura B não. A viatura B ultrapassa os 62.500 euros. E, portanto, no caso da viatura B, quando se estiver a contabilizar a depreciação do período, vamos ter de distinguir o que é a depreciação contabilística. Portanto, aquilo que nós vamos contabilizar durante 4 anos é 25% de 94.664, ou seja, 23.616. Este é um valor que vamos contabilizar como um gasto. Gastos de depreciação, na classe 6. Ou seja, vai entrar na demonstração dos resultados, deduzindo, em termos de gastos, no âmbito da formação do resultado contabilístico. Mas isto não é aceito, porque só é fiscalmente aceite até 25% de 62.500 euros, que é o limite máximo anual, ou seja, 15.625. Esta é a chamada depreciação fiscal, que é o limite máximo. Na viatura anterior não havia problema nenhum. Aqui há, porque nesta viatura a depreciação registada na contabilidade vai ser superior ao limite fiscal que o código do IRC, e aqui estamos a falar de código do IRC, nos vai permitir alcançar. Então vai haver aqui uma diferença entre a base da nossa contabilidade na formação do resultado contabilístico e a base fiscal. E quando se fizer a passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal, vamos ter de corrigir isto através de uma correção fiscal, que é um ajustamento fiscal a acrescer, e que depois se vai utilizar o campo 719 da Declaração Modelo 22. A Declaração Modelo 22 é a declaração onde nós fazemos as correções fiscais e onde fazemos a passagem do resultado líquido do período até ao lucro tributável da empresa, que é o lucro para efeitos fiscais. E, portanto, nesta passagem, neste caminho dos resultados da contabilidade ao lucro para efeitos fiscais, teremos, neste caso concreto, de usar uma correção fiscal a acrescer no campo 719, ajustamentos fiscais a acrescer, porque é uma depreciação não aceite como um gasto, mas apenas a diferença, como eu referi. Portanto, a diferença entre 23.616 e 15.625. Teríamos de acrescer ano a ano, porque vão ser 4 anos, na verdade, 7.991 euros. Isto relativamente à viatura B. Portanto, temos aqui esta questão das depreciações. As viaturas elétricas permitem o reconhecimento das depreciações em termos contabilísticos, mas depois temos de verificar se foi ultrapassado o limite anual, que é 25% de 62.500 euros, se estivermos a utilizar a taxa máxima do Decreto Regulamentar 2/o Decreto Regulamentar 25/2009, conforme estamos aqui a usar. 25% de taxa máxima. Outra questão tem a ver com as tributações autónomas. Tudo o que seja encargo sobre viaturas, e são vários os encargos que as viaturas provocam para a empresa. A própria depreciação contabilística, o seguro, no caso das locações, as rendas, os alugueres, eventualmente despesas relacionadas com os combustíveis, se forem viaturas que usam combustíveis, os carregamentos é um encargo com a viatura elétrica, a manutenção, a conservação das viaturas, todos os encargos relacionados com as viaturas ligeiras de passageiros podem vir a estar sujeitos a tributações autónomas. No caso concreto das viaturas elétricas, a partir de 2023,
Se o valor da viatura exceder os 62.500 euros, todos estes encargos ficam sujeitos a 10% de tributação autónoma. Se a viatura não exceder essa verba de custo de aquisição de 62.500 euros, não é abrangida pelas tributações autónomas. Portanto, a primeira viatura, cujo custo de aquisição 55.600 inferior a 62.500 euros, não é abrangida por tributações autónomas. Já a viatura B, que tem um custo de aquisição muito superior a 62.500 euros, é abrangida por tributações autónomas. E aqui entra o código do IRC. E as tributações autónomas no código do IRC é uma matéria que faz parte do artigo 88 do código do IRC. Taxas de tributação autónoma, artigo 88. E o artigo 88, a partir de 2023, passou a contemplar tributações autónomas para as viaturas elétricas, que é o número 20 aqui do artigo. Os encargos relacionados com veículos movidos exclusivamente a energia elétrica apenas são sujeitos a tributação à taxa autónoma de 10%, caso o custo de aquisição destes veículos exceda o definido na portaria a que se refere à linha E do número 1 do artigo 34, que para o caso das viaturas exclusivamente elétricas, como já vimos, são 62.500 euros. Portanto, a viatura cujo custo ultrapassou 62.500 euros, todos os encargos que durante o ano vão ser reconhecidos com esta viatura, o seguro, os carregamentos, a manutenção e conservação da viatura, todos os encargos estarão sujeitos a 10%, incluindo a própria depreciação contabilística. Ou seja, esta viatura que acabei de exemplificar, a viatura B, só a depreciação contabilística, que é considerado um dos encargos da viatura, e eles obrigam a que seja a depreciação contabilística e não a fiscal a entrar nos encargos, só a depreciação contabilística, mais todas as outras despesas, como já referi, o seguro, manutenção, conservação, carregamentos, por aí fora, todos os encargos relacionados com a viatura vão pagar 10% no que diz respeito às denominadas tributações autónomas. E, portanto, esta viatura ficará fiscalmente muito mais onerosa, muito mais cara do que a viatura anterior, que não só proporcionou a dedução do IVA no âmbito da sua aquisição, como está excluída de tributações autónomas, como a sua depreciação é aceite integralmente como gasto em cargo dedutível, tudo porque tem um valor de aquisição inferior a 62.500 euros. Esta foi uma perspectiva fiscal e contabilística das viaturas exclusivamente elétricas, mas existem muitas outras tipologias de viaturas e temos que conhecer o sistema fiscal para cada uma das tipologias. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo, até uma próxima oportunidade, até breve.